Bom, hoje eu quero continuar um pouco a fala da semana passada, que foi pensar a igreja do futuro e o futuro da igreja. Semana passada nós comemoramos os nossos 61 anos de organização e 4 pregadores abordaram o mesmo tema, a igreja do futuro e o futuro da igreja. E curioso que foram 4 perspectivas distintas, nós não combinamos, não delimitamos o tema para que cada um pudesse explorá-lo de acordo com a sua percepção. E essa ideia do futuro me encantou, não é? E eu quero voltar, de certa forma, não exatamente a esse tema da igreja no futuro, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão do futuro e o que a gente pensa, não é, sobre o futuro, como é que a gente tem lido a Escritura. Eu vou, ao mesmo tempo, que resgatar um pouco da nossa tradição, do nosso passado, da nossa teologia, digamos assim, do século XX, mas também apontar quais são os caminhos que parecem que já delimitam ou norteiam o século XXI. O texto que eu quero ler com vocês está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. É uma pequena carta escrita por Pedro, o discípulo mais importante do colégio apostólico, o primeiro líder da igreja cristã. De fato, Pedro é o primeiro líder da cristandade, foi escolhido por Jesus para chefiar o colégio apostólico. Eles ficavam entre si perguntando quem seria o chefe, quem seria o líder na ausência de Jesus. E enquanto Jesus estava com eles, Jesus não se manifestou claramente, mas deixou claros indicativos que Pedro deveria assumir a chefia da igreja, não com nenhuma tirania, não como se ele fosse o próprio Cristo, porque maior é quem serve, não é? E Pedro foi convidado a ocupar um lugar de honra, sendo o principal dentre os apóstolos para servir a igreja. E fez isso com humildade própria de todos os homens de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. Percebam que Pedro está dizendo que escreve uma segunda carta, e o interesse dessa carta é lembrar aos irmãos aquilo que já lhes fora ensinado pelos apóstolos que transmitiram o ensino de Jesus, mas também se remetendo aos antigos e santos profetas. Ele se refere naturalmente aos profetas do Antigo Testamento. Pedro está dizendo que a sua carta é para reforçar aquilo que os irmãos já sabiam. A mente deles era esclarecida. Eu estou aqui renovando apenas as palavras. Verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde a criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ele está se referindo aqui ao Gênesis, quando diz lá que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e depois Deus faz surgir na terra, emergir dentre as águas de cima e as águas de baixo. Os céus e a terra são chamados de águas de cima e águas de baixo, faz emergir a porção seca do meio dos oceanos. Não é? Ele está se referindo à forma poética como Gênesis descreve a criação. Então a terra veio da água, é isso que ele está dizendo. Verso 6. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, pela mesma palavra
os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então ele está dizendo que no dilúvio, a criação que veio da água já foi destruída pela água. E quem conhece o Gênesis sabe que lá atrás Deus faz uma aliança com Noé e diz que não destruirei mais com água. Então agora a criação está sendo destinada ao fogo, porque a água Deus já usou uma vez e parece que não adiantou. Então o dia do juízo, o fim do mundo, está previsto agora, não mais com água, como foi nos dias de Noé, mas com fogo. Verso 8, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor, e aqui é uma expressão idiomática importante, no Antigo Testamento, muitos profetas falavam dia do Senhor. Isso é o dia do fim do mundo, o dia do juízo. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão, repentinamente. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Amém. Esse texto aqui fala então dos últimos dias, nas duas maneiras como essa expressão, os últimos dias, aparece na Bíblia. Se eu disser para você assim, olha, os últimos dias têm sido difíceis, você entenderá que os últimos dias são os dias do futuro ou são os dias do presente? São os dias do presente. Então tem hora que na Bíblia aparece assim, vocês sabem que nos últimos dias acontecerá isso, isso, isso e isso. Quando a gente lê o texto, por hábito, nós ficamos pensando que está falando dos nossos dias como apontando para o futuro deles. Mas Pedro e Paulo escreveram do mesmo jeito que eventualmente nós falamos nos últimos dias. Quando Paulo disse assim, nos últimos dias, na primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias os homens serão arrogantes, amantes de si mesmos, insubmissos, desobedientes, tal. Nos últimos dias, é agora, irmãos. Não. Paulo escreveu do mesmo jeito que nós falamos. Quando ele disse nos últimos dias, ele estava falando dos dias dele. Era o presente de Paulo. Ele estava se referindo aos últimos dias, porque era o mundo que ele estava vivendo. Paulo estava descrevendo a humanidade como ele a via. Pedro aqui está fazendo a mesma coisa. Não é? Já foi dito pelos antigos profetas, tal. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pedro não estava predizendo que estas coisas aconteceriam hoje. Pedro estava dizendo que estas coisas já estavam acontecendo naqueles dias. Compreenderam? Os últimos dias que Pedro está falando aqui eram os dias dele. Por exemplo, Atos capítulo 2, quando acontece o evento de Pentecoste, e as pessoas perguntam, o que é isso? Pedro fala, esse aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, na Bíblia, de vez em quando, a expressão os últimos dias é o presente deles. Eles estão falando da realidade cotidiana deles, a percepção de mundo deles. Então, naquela época, Pedro diz que já tinha pessoas questionando, Jesus vem ou não vem? Que demora é essa? Por quê? Porque na igreja havia aquela expectativa da vinda iminente. Lembra de João capítulo 14?
Eu vou para o Pai preparar lugar e voltarei para vos levar. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Eu estava o tempo todo esperando, é hoje. Parece aquele marido que foi para Brasília, construção da capital, né? Marido, vou lá para Brasília, conseguir emprego, ganhar dinheiro, e a hora que eu comprar um barraquinho, um pedacinho de chão, eu mando dinheiro para você vir para cá. Tem gente que fez isso, não é? Depois de um tempo ele foi lá, buscou a família, trouxe esposa e filho. E tem outro que achou outra mulher, achou outros filhos e nunca mais voltou, né? Deve ter acontecido essas coisas por aí. Então, sabe aquele negócio, quando é que ele volta? Quando é que ele vem me buscar? Essa é a expectativa da volta iminente. É a saga do retirante, ou do boia fria que vai para São Paulo, cortar cana. Agora não tem mais isso, que é tudo mecanizado. Mas ele ia para São Paulo, corta cana na usina Caeté, e depois volta para casar com a moça, se Deus quiser. Música do Roberto Amanso. Quando é que ele volta? Se Deus quiser, ele volta depois da colheita, e ele volta para casar. Então havia essa expectativa da vinda de Jesus. E as pessoas então começaram a questionar, cadê ele? Se volta, quando volta? Por que não agora? Por que demora? Por que tarda? Então essa ideia dos últimos dias, a igreja em geral sempre se sentiu assim, alarmada. Nós estamos vivendo os últimos dias. De quando em quando a igreja tem essa expectativa. E no nosso caso, sociedade ocidental, Brasil, isso foi muito forte na segunda metade do século XX. A expectativa da vinda de Jesus está presente nos nossos hinários. A harpa cristã e o cantor cristão estão cheios de hinos que refletem a expectativa da vinda de Jesus. Um clássico dos anos 80. O mercado está vazio. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Por quê? O rei está voltando. Esse é um clássico. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Jesus vem me buscar. Então, na segunda metade do século XX, a igreja estava vivendo essa emergência da vinda de Jesus. Esta igreja nasceu sob essa marca. O primeiro pastor dessa igreja, Elias Brito Sobrinho, pregava insistentemente sobre a vinda de Jesus. Colocava um megafone no ombro, ou então alguém ficava segurando, e ele pregava sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Às vezes eu digo para as pessoas que esse nosso templo foi de madeira por 25 anos, porque ele achava que não compensava empilhar tijolos, porque afinal de contas Jesus está voltando. Então, de 57 a 82, essa igreja congregou em barraco de madeira. Esse templo foi ser inaugurado em 82. Darcy começou a construir o templo, acho que 75, 76. Então, digamos assim, 18 anos, enquanto o pastor Elias foi vivo, não se colocou tijolo, porque para ele Jesus estava voltando. Madeira está muito bom. É sério. Vai ficar tudo, vai ser tudo destruído pelo fogo. Então faz de madeira que queima mais fácil. Era o pensamento dominante. Então nós que fomos gestados nesse evangelho do século passado, nós fomos criados nessa urgência da vinda de Jesus. E aí o que acontece? Os últimos dias. Vem a AIDS. É a última praga, vai acabar com a humanidade. Gente, vocês não imaginam como o negócio foi sério. Tinha gente que pensava que a AIDS ia acabar com a humanidade. Hoje a gente mal ouve falar disso aí. Vocês não têm ideia como foi uma coisa maluca na cabeça das pessoas.
E tantas outros exemplos nós poderíamos dar desse medo, né? A Terceira Guerra Mundial, guerra nuclear, Estados Unidos contra a Rússia. Ei, meu Deus do céu, quanta coisa doida que a gente imaginou, que o mundo ia acabar de tantas formas diferentes. O Kim Jong-un não é nada, né? Vocês têm que ver Mao Tse-tung, o negócio era bravo, né? A China comunista, Rússia comunista contra os Estados Unidos capitalista, arma para todo lado. Como nós éramos aterrorizados com essas mensagens de que o mundo vai ser explodido ou implodido, lá sei eu. E nada disso aconteceu. Então nós tínhamos sempre essa expectativa, o mundo vai acabar, o mundo está acabando. Por que nós temos essa sensação de que nós somos a última geração? Por que nós achamos que o mundo hoje é mais violento que foi no passado? O câncer agora, tanta gente morrendo, tanta doença. Irmãos, vocês não têm ideia. A expectativa de vida hoje é muito maior do que no passado. A mortalidade infantil é muitíssimo menor. O mundo melhorou demais. Vocês acham que tem doença hoje? É porque tem toda uma indústria de saúde que precisa de dinheiro. Toda uma indústria de medicamento, não é? Se morria muito, muito mais no passado. Crianças morriam. As pessoas morriam muito cedo. Meu pai morreu com 57 anos. Meus tios morreram nessa faixa etária para menos. Tadinho deles, né? Eu já estou com sorte, eu vou viver mais. É assim que nós pensamos hoje, não é? Hoje você olha o jornal, o obituário, você vai ver pessoas morrendo com 80, com 90, um ou outro morre cedo, mas as pessoas vivem mais. Então, essa nossa ideia de que o mundo está mais violento, não é verdade. Não é verdade. As mulheres, principalmente, deveriam observar que o mundo melhorou demais para vocês. Vocês não têm ideia do que era ser mulher no século XIX. Daí para trás. Aliás, eu quero dizer a vocês, mulheres, pelo amor de Deus, votem. Porque vocês não imaginam a luta que foi para que as mulheres tivessem o direito. E quando hoje uma mulher não participa do processo eleitoral, ela está desrespeitando a luta travada com todo o vigor, e não foi pouca luta, não, para que vocês conquistassem esse direito. Então, não abram mão deste direito, porque ele custou sangue. Foi muito difícil para as mulheres terem o direito à cidadania. Então, não abra mão deste direito que foi conquistado com muito esforço para vocês. Respeite as pessoas que lutaram para que vocês tivessem hoje a oportunidade de votar. Então, vote com consciência, com responsabilidade. Porque isso foi algo difícil de ser conquistado. O mundo melhorou muito. Então, embora alguns de nós tenham aquele discurso repetitivo, olha, é a última hora mesmo, é a última trombeta, já estou quase ouvindo a trombeta, Jesus está voltando, porque do jeito que as coisas estão, eu sei, irmãos, a vida sempre foi difícil, o juro do cartão de crédito é um absurdo, mas se você não tiver cartão de crédito, você não vai ser afetado por isso, não é? Se você não estourar a sua conta, você não vai ter problema. Tem muita coisa que a gente sofre hoje, parece que é o fim do mundo, né? Mas olha, já foi pior. Já foi pior. Esse nosso sentimento de que o mundo está acabando, eu diria que está sendo substituído, na maior parte de nós, por um outro pensamento, de que isso não vai acontecer. O segundo sentido em que a Bíblia usa os últimos dias, às vezes é no singular, o último dia. Em João capítulo 6, Jesus fala do último dia. Jesus fala de quando ele vier. E Pedro aqui também falou, não nesse sentido dos últimos dias como o presente, mas ele fala de um último dia, que é um futuro incerto, no sentido da sua cronologia, mas um fato consumado e decidido. Ele diz que pela palavra de Deus, ou seja, por uma decisão de Deus,
Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Quando Deus disse lá a Noé que ia mandar o dilúvio, a história do Gênesis é essa. Deus diz que vai mandar o dilúvio, fala para Noé, constrói uma arca. Os dias da humanidade não passarão de 120 anos. É o prazo que Deus deu para Noé fazer a arca. Você tem 120 anos para fazer a arca, porque eu vou destruir a humanidade. Noé conclui a arca, a Bíblia gosta de números redondos, em 100 anos. Quando Noé conclui a arca, Deus fala, entra na arca você, sua família e os animais que eu trouxer. Um anjo fecha a arca por fora e vem o dilúvio. Deus disse que ia destruir e Deus destruiu. A humanidade quase foi extinta se não houvesse uma família, aliás, um homem em quem Deus achou graça. Noé e a sua casa foram preservados. Então Deus já fez isso uma vez. E pela mesma palavra de Deus, o mesmo Deus que falou que ia destruir com água e destruiu, é isso que Pedro está dizendo, esse mesmo Deus diz que agora vai destruir com fogo, para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Irmãos, uma coisa nós temos que entender, o dia do Senhor, o dia do juízo, o fim da história vai acontecer. Isso é certo. A humanidade não vai durar para sempre. A nossa história não é indefinida no sentido assim que ela vai, enquanto a gente der conta, a gente vai em frente. Um dia, Deus vai executar o seu juízo. Os pecados da humanidade um dia serão requeridos. Jesus disse isso. Isso me faz crer. Jesus disse isso. Um dia, ao toque da trombeta, a voz do arcanjo, o Filho do Homem surgirá nas nuvens e todo olho o verá. E a uns ele vai recolher e disse assim, vinde benditos do meu Pai, para aquilo que tem sido preparado antes da fundação do mundo. E outros dirão, apartai-vos de mim, maldito, vocês que praticam a iniquidade. E vai para a destruição. Qual é a destruição? É o lago de fogo. Parábola do trigo e do joio, parábola da árvore que não dá fruto, tudo aquilo que não dá fruto corta e é lançado no fogo. Fogo na Bíblia é símbolo da destruição. Então, nós temos que acreditar, a fé cristã, a palavra de Jesus, nos diz que a história terá um fim. Mas quando será esse fim? Não sei. Perguntaram para Jesus qual o sinal da sua vinda, e Jesus deixou muito na nuvem, muito escondido. Ele disse que será como um ladrão, e o ladrão não diz quando vem roubar. Então Jesus não deu nenhuma pista de quando ele virá. Tá? A única coisa que a gente sabe sobre o fim do mundo é que ele vai acontecer, mas não há nenhum sinal preventivo. Vai ser no dia que Deus decidiu, toca a trombeta, acaba a história e pronto. Ok? Então, compreender os dois significados de últimos dias. Os últimos dias pode ser hoje, a maneira como a gente está vivendo, não é? O mundo como a gente enxerga, que aos nossos olhos parece que sempre é o pior dos mundos, mas na verdade são os nossos olhos, ora pessimistas, ora otimistas. E os últimos dias, ou o último dia, quando está no singular, significa o dia do Senhor, o dia do fim da história. Bom, mas o que eu queria dizer? Só explicar essa diferença? Não. Na verdade, eu queria convidar você a pensarmos de que forma essa nossa expectativa cristã do juízo influencia a nossa vida. De que forma nós levamos a sério a palavra de Jesus acerca sobre o fim da história? De que forma nós lidamos com essa declaração de Jesus de que um dia o Filho do Homem virá e se assentará no seu trono e julgará?
Como é que a gente lida com essa questão? Uns parecem que gostam de trabalhar o medo. A religião é um excelente meio de infundir culpa e terror. Há quem trabalhe a vinda de Jesus na expectativa do medo. Cuidado! Jesus está voltando. Hoje pode ser o teu dia. Tem aquele hino. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É hoje, cuidado, você pode sair daqui. E tem aqueles pregadores que eram assim, né? Cuidado, meu amigo, quando você sair daqui, um ônibus. Fica assustando as pessoas, né? Então, e aí? Vai aceitar Jesus ou não vai? É melhor você comprar seu bilhete, seu ticket de acesso ao céu. Hoje eu diria assim, a senha, né? A senha para você poder entrar no céu. É melhor você fazer isso agora, porque ninguém sabe lá fora, um ônibus, uma facada. Então, gente, nós precisamos nos libertar dessa ideia do medo. A Bíblia não tinha a intenção do medo. Jesus não falou isso no sentido de nos aterrorizar. Embora devamos levar a sério esse conceito de um Deus que julga. Mas Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar. Então a intenção de Jesus não era nos assustar com o juízo. A intenção de Jesus era nos avisar que o juízo vai acontecer, mas Ele está se colocando entre nós e Deus para mediação como Salvador. Ontem, de novo, eu assisti o Alto da Compadecida. Enquanto passava roupa, eu não fiz isso quarta-feira à noite, o jogo do meu time não interessava, então eu deixei quarta-feira, tirei uma folguinha, mas ontem, enquanto assistia o Alto da Compadecida à tarde, enfrentei a Tábua de Passar, e estava lá dando risada daquela situação, daquele filme tão criativo, baseado na obra literária do Ariano Suassuna, dentro do imaginário católico brasileiro, tão interessante. Aquela ideia da mediação de uma intercessora, no caso lá, Maria, que resolve o problema do João Grilo, não é? É uma coisa muito interessante, vale a pena a gente pensar naquela realidade popular, naquela religião popular. É interessante esse negócio. Mas o que Jesus veio nos falar é exatamente isso. Ele quer ser aquela figura que no dia do juízo está lá para dizer, não, Pai, eu morri por isso. E quando aparecia a figura de Jesus, aparecia sempre com a marca, com os estigmas. Então, aquela ideia da cruz, não é? Então, Jesus veio nos dizer isso. O juízo virá, mas no dia do juízo, Jesus vai fazer assim, Pai, mostra a mão, né? Fala assim, Pai, esse, ó, eu morri por ele. Eu morri por essa. Então, Jesus não veio nos assustar com a sua vinda. Jesus veio nos dar direção. O juízo virá. Mas como escreveu o apóstolo Paulo, quem crê em Cristo, quem está em Cristo, não entra em juízo, não entra em condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então nós não devemos pregar o evangelho do medo. Nós devemos pregar o evangelho da graça de Deus, que salva e que liberta. Nós pregamos o evangelho daquele que veio para dar esperança e vida às pessoas, e não assustar as pessoas. Tá bem? A religião, portanto, ela não se presta a dominar, a escravizar as pessoas pelo medo. Mas o evangelho, ele vem para dar vida, e vida em abundância, vem para ensinar a viver. E é aí que eu penso que nós podemos aprender com Pedro.
Pedro nos convida a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de amor, a viver uma vida de fé, viver uma vida de esperança, lembrando-nos daquilo que Jesus ensinou e os profetas falaram, aquilo que os apóstolos nos legaram, para que nós construamos uma vida que glorifique a Deus. Então, nós estamos vivendo os últimos dias? Sim. São os nossos dias. Nenhum de nós vai viver, alguns de nós talvez passem de 100 anos, alguns pouquíssimos, não é? Talvez os mais jovens aqui vão viver mais, não é? Vai saber como é que estará a saúde daqui a uns anos, né? Daqui a algumas décadas. Os mais jovens pode ser que passem dos 100 com folga no futuro. Por enquanto não é tão fácil assim. Mas, de qualquer jeito, a nossa vida nessa existência está limitada. E é importante que a gente tenha consciência tranquila para comparecermos diante de Deus. Os últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, são dias bons, são dias maus. São dias difíceis em algumas circunstâncias, são dias melhores em outras circunstâncias. Alguns de nós vivem o desemprego, alguns de nós vivem a carestia, alguns de nós sofreram algum tipo de violência, alguns de nós perderam alguém muito querido e estão com o coração sofrendo. Alguns tiveram desilusões amorosas, outros estão vivendo casamentos maravilhosos. As nossas histórias são muito diferentes. Alguns estão querendo continuar a vida, estão cheios de sonhos, estão procurando caminhos para viver mais. E outros talvez estejam dizendo: Senhor, até quando? Estão orando igual Elias na caverna, não é? Senhor, pode tirar minha vida, porque a graça já foi, não é? É verdade. Talvez uns de nós estejam ansiando pela vida, e outros ansiando pela glória. A gente não sabe. Mas seja de um jeito, seja de outro, são os nossos últimos dias e nós devemos viver para a glória de Deus, com graça, com alegria, com contentamento, com esperança, com fé, com santidade, com temor do Senhor. Mas semana passada o pastor Welton, na noite de sábado, falou algo muito interessante. A expectativa de vida está aumentando, porque hoje já surge uma nova doutrina, uma nova religião, que é uma religião científica. Hoje já se fala de transhumanismo. Eu estive estudando isso aí até por força de um curso que eu estou fazendo, não é? Transhumanismo é a fusão do homem com a máquina. Se espera que daqui 20 anos a inteligência artificial alcance a mente humana. Quando acontecer isso, a inteligência artificial vai continuar se desenvolvendo, mas a mente humana já está no seu limite. O cinema é uma coisa maravilhosa para nos ensinar sobre essas especulações. Tem um filme curioso, alguém talvez tenha assistido, chama Lucy, uma moça que transporta drogas, não é? O corpo dela absorve aquela droga, só que aí o cérebro dela começa a se desenvolver, e chega a 100% da sua capacidade. E como é que termina o filme? Como é que chama? Dá o quê? Como é que chama? Spoiler? Não é? Deixa eu queimar o filme aí, né? Ela se funde com uma máquina, porque a mente humana já não cabe mais, então o único jeito é ela criar uma espécie de rede informática, uma coisa muito doida. Então, já há um pensamento assim, de que a máquina vai transcender o homem. Porque a máquina está cada vez mais se desenvolvendo com a ajuda do homem. Mas vai chegar um ponto que a máquina vai por si mesma. Aí já lembra o Exterminador do Futuro. Lá atrás, a versão do Schwarzenegger, a versão mais moderna, esse mundo disputado entre máquinas e humanos. O cinema é muito imaginativo. Então, os limites da inteligência artificial, nós não sabemos se vai existir limite. Talvez alguém fale: é muito fácil, é só tirar da tomada, aí desliga o negócio. É verdade, não é? Mas vai saber como é que esse negócio vai se desenvolver no futuro. Então, nós não sabemos.
Outra coisa é o corpo humano, a existência humana. Hoje ela é finita por causa do corpo. Mas quem gosta de filme vai lembrar talvez do Homem Bicentenário, aquele filmezinho infantil, juvenil, todo romântico, bonito, de um robô que quer virar humano. Uma coisa tão bonita, não é? Mas no meio do filme tem lá o quê? Ele vai criando órgãos, acho que ele chama de cérebro positrônico, e os órgãos também são... Eles vão criando órgãos para substituir os órgãos humanos, e os humanos começam a viver mais com os órgãos que ele inventa. É a máquina servindo o homem. Outro filme interessante esses dias, Passageiros. O pessoal faz uma viagem espacial, não é? Numa nave que vai viajar durante 90 anos, só que no meio do caminho um cara acorda. E aí ele vai lá e acorda outro. Esse aí eu não vou queimar o filme, não. Vocês vão assistir, que é muito legal, né? Passageiros, o filme é muito bacana. Mas como é que os caras viajam para um outro planeta, 90 anos, congelados ali para acordar num outro planeta e viver uma outra realidade? O cinema já está imaginando como preservar a humanidade. No passado a gente dizia, gente, o sol vai se apagar, e quando o sol se apagar, acabou a humanidade. Só que já tem gente pensando em colonizar outros planetas, fazer naves. Então o ser humano está procurando uma maneira de viver além daquilo que este mundo lhe permite. Na época da Bíblia, isso era inimaginável. Na época da Bíblia, gente, dia e noite eram coisas óbvias. Hoje, qual é a diferença do dia para a noite? Se tiver uma luz acesa, a noite vira dia. As cidades não param. Existe dia ou noite na cidade? Não. A cidade não para. Você está deitado à noite, dormindo, tentando dormir, vem o lixeiro, recolhendo os contêineres na rua, né? Aquela barulheira. Pô, esse povo não me deixa dormir. Você acha que eles vão recolher lixo de dia? Correr no sol? Eles preferem fazer isso à noite. Quanto movimento acontece à noite? Posto 24 horas, farmácias 24 horas, lanchonete 24 horas. Eu sou de São Paulo. São Paulo, a cidade que não dorme. É uma coisa bonita de se ver. Não é? Na época da Bíblia era claro, dia e noite. Na época da Bíblia, chuva, Deus mandava. Hoje, é uma frente fria que está vindo aqui, que está vindo de lá, a chuva vai chegar aqui tal dia, vai chover tantos milímetros em tal lugar, tantos milímetros. Puxa vida, esse pessoal está pensando que é Deus? Não, eles... Hoje nós explicamos o mundo pela ciência. O mundo mudou em muita coisa. Nesse mundo de um homem que domina o clima, que domina a saúde, que domina o espaço, que tenta dominar o tempo, Deus vai se tornando cada vez mais um conceito. Nós somos heróis da resistência. Nós somos religiosos. Só que nós somos religiosos de mente aberta, a gente dialoga com a ciência. E existem alguns cientistas de mente aberta que dialogam com a religião. Mas existem aqueles que são antagônicos, não é? Tem gente da religião que não quer saber da ciência e gente da ciência que não quer saber da religião. Está todo mundo junto e misturado. Para onde vai a cabeça da nossa juventude nesse mundo novo? Eles não serão como a gente. Eu comecei dizendo que a minha geração foi criada na expectativa de que Jesus estava voltando. E que as casas podiam ser de madeira, os templos podiam ser de madeira. Os jovens não pensam assim. Eles vão envelhecer. E eles vão envelhecer no mundo com muita tecnologia. Aliás, eles estão pensando seriamente se eles vão envelhecer. Porque é o que tem de creme agora para evitar envelhecimento, o que tem de mágica para evitar envelhecimento. É sério. Os jovens de hoje
tem a mente muito diferente da minha juventude. Por quê? Porque a religião mudou, porque a ciência mudou, porque o mundo mudou. Isso fez com que as perspectivas mudassem. Então nós temos que acordar, irmãos. Quando a gente fala do futuro da igreja e a igreja do futuro, para nós que estamos depois dos 50, o futuro é uma coisa. Para esses meninos de 15, de 20 anos, o futuro é outra coisa. Para as crianças de hoje, que não estão entendendo ainda esse mundo, daqui 20 anos eu vou tentar saber o que está na cabeça deles. E provavelmente eu já não vou ter condição de acompanhar. O alemão vai ter me alcançado. Mas nesse ambiente todo, nesse mundo de incertezas, a gente tem que ter pelo menos uma certeza. A palavra de Deus nos diz: Jesus vai voltar. E todos nós vamos comparecer diante dele. E enquanto esse dia não acontece, vamos viver da maneira mais santa, justa e piedosa que nos for possível viver. Nesse mundo confuso, nesse mundo desigual, nesse mundo injusto, e ele nunca foi justo, nós devemos permanecer fiéis aos princípios do Evangelho. Nesse mundo desafiador, com os dilemas de hoje, nós devemos ter a mente aberta e o coração aberto para discernirmos o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós temos que ser uma igreja para os últimos dias. E os últimos dias não são os dias que virão. Os últimos dias são o nosso presente. E daqui 10 anos serão os últimos dias. E daqui 20 serão os últimos dias. Nós sempre teremos esta sensação de que estamos vivendo os últimos dias. Jesus estará sempre perto para nós e sempre longe para os outros. Nós sempre diremos: Jesus está voltando. E eles sempre dirão: por que tarda a sua vinda? Nós sempre estaremos preparados, prontos para nos encontrarmos com o Senhor. E eles dirão: as coisas continuam como sempre foram. Esses crentes vivem dizendo isso, e isso nunca acontece, porque nós acreditamos na palavra de Deus, e eles não. Essa é a diferença. Nós cremos no que Jesus disse e vivemos, nos orientamos pela sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, quando será o dia da tua vinda? Os teus discípulos te perguntaram, já naqueles dias antigos, como será o fim das coisas? Quando virás? Quando Jerusalém será destruída? Senhor, eles tinham as perguntas deles sobre os tempos deles, o templo deles. E nós temos as nossas perguntas, as nossas inquietações, as nossas inseguranças. Temos os nossos medos, mas também temos as nossas convicções, temos a nossa fé, temos a nossa esperança, temos a nossa certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo está no meio de nós, de que Jesus Cristo ouve as nossas orações. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar, Ele já venceu a Satanás. Sim, Senhor, nós somos aqueles que acreditam que há forças espirituais que operam nesta humanidade. Nós acreditamos no poder de Deus, mas nós também entendemos que há um reino que se opõe a Deus. Nós compreendemos o potencial humano, Senhor, porque fomos criados à tua imagem e semelhança, mas também compreendemos o potencial do pecado que habita em nós.
que embaça e que afasta os homens da tua presença. Nós conhecemos a nossa história, Senhor, mas não sabemos muito do nosso futuro. Ele está escondido além do véu e está escondido em Ti. Senhor, nós queremos descansar e queremos ter esperança. Queremos nos sentir em paz, sabendo que, ainda que este mundo se transtorne e se oponha a nós, temos da parte de Deus uma morada eterna e um lugar de descanso. Ainda, Senhor, que este mundo nos seja hostil, e ainda que o nosso corpo envelheça e adoeça, ainda que a nossa história nesse mundo passe por momentos difíceis, temos da parte de Deus um oásis, um local de descanso, um lugar de paz, um reino de justiça perfeita que se realizará no dia de Cristo, no tempo de Cristo, no lugar de Cristo, onde Ele está e onde nós também estaremos. Senhor, que a nossa fé permaneça firme e que os nossos pés estejam sobre a rocha, que os nossos olhos não se embacem, mas que nós permaneçamos firmes na visão de que somos filhos de Deus e iremos reinar com o Senhor na eternidade para sempre. Que a nossa alma descanse na promessa de um Deus que prometeu nos levar para si e é fiel para cumprir esta promessa. Ainda que o nosso corpo um dia descanse e repouse na sepultura, nosso ser ressuscitará em Cristo, para Cristo, por Cristo, na eternidade. Amém e amém.